Teve uma experiência que marcou muito a minha vida, assim, que eu consegui ver demônios, assim. Então foi uma experiência que pra mim foi uma coisa que eu nunca mais esqueço, assim, porque nós tínhamos uma equipe que nós íamos nas casas orar, enfim, íamos evangelizar. E na saída de um culto, assim, nós estávamos num culto, aí uma senhora chegou para nós e disse: vocês podem ir orar na nossa casa? E eu, claro, podemos sim. E eu estava com os jovens que iam da minha equipe, assim, que nós íamos, né, orar em alguns lugares. E nós vamos sim, vamos orar, né? Não temos o que temer. Não? E chegamos naquela casa. Quando a gente adentrou assim a porta, a gente já sentiu que o negócio não era de brincadeira. A batalha espiritual não é algo de brincadeira, não é algo que uma grande ilusão do diabo é fazer com que as pessoas não acreditem que ele exista, tá? Outras se aprofundam e vão adentro disso e não só acreditam como veem ele, mas a grande ilusão dele é fazer com que as pessoas não acreditem que ele existe. Porque se não acreditarem que ele existe, fica mais fácil dele agir, dele tomar consequências. Então, quando nós chegamos naquela casa, assim, foi uma coisa muito terrível, assim. Então, fazem 7 ou 8 anos que isso aconteceu. E eu me lembro até hoje, assim, porque foi algo que marcou minha vida muito. Não só minha, como a dos jovens que estavam comigo. A gente entrou na casa, assim, e a gente se arrepiou todo, assim. Se arrepiou todo. E olha pra vocês verem como isso aconteceu. Essa mulher que pediu para nós irmos orar na casa dela, a casa da vizinha dela caiu uma árvore e caiu na casa dela, e a casa dela quebrou ao meio, e tava uma época de chuva, assim. Então o que ela fez? Ela fez uma boa ação e ela acolheu aquela família dentro da casa dela, porque a casa dela era grande, era um sobrado grande, assim. Então ela fez uma boa ação, ela acolheu a família para dentro da casa dela. E o que isso aconteceu? Ela fez, olha só, se nós pararmos para pensar, ela fez uma boa ação, ela fez uma ação boa, não fez nada de ruim. Só que aquela família, e ela é cristã, e só que a família que ela colocou para dentro, sem ela saber, ela lidava com rituais, com magia negra, só que ela não sabia, ela fez uma boa ação. E aquelas pessoas entraram para dentro da casa dela. E o filho dela, desde que elas entraram, o filho dela entrou em depressão. O filho dela não saía do quarto, da dona da casa entrou em depressão. E ele não saía do quarto, ficava no quarto e ficou naquele clima. Aí um dia ela foi no culto e ouviu falar de nós e chamou a gente para orar. E nós fomos lá. Aí a gente entrou assim, já arrepiou tudo, assim, a gente se arrepiou de verdade, muito, assim, tipo, a gente sentiu a opressão maligna sobre nós. Era como se nós tivéssemos entrado numa casa do diabo, assim. Cara, que loucura. Então imagina, depois nós vamos falar sobre isso, que as forças das trevas, elas não têm comunhão. O próprio Jesus falou isso, que as forças das trevas não têm comunhão com a luz. As trevas, ou é luz ou é trevas. Sim, mas era uma casa de uma família cristã. Era uma casa da família Como cristã. Que o outro... Eu me pergunto muitas coisas no mundo espiritual que às vezes não tem resposta, tá? Ela deixou as pessoas entrarem dentro da casa. Ah, será por isso? E eu acho que isso deu uma certa liberdade. Como ela convidou. E eu penso que só ela era cristã naquela casa. Os filhos dela não. Entende? Então, como ela convidou e como ela levou para ali, eu acho que, de certa forma, ela deu uma autoridade, uma liberdade, no mínimo, para o diabo também entrar dentro da casa dela. E a gente entrou assim e começamos a orar. Quando a gente começou a orar, elas subiram. Eu lembro até hoje, era uma senhora e 2 moças. Elas subiram assim pro terceiro, segundo piso, correndo. E nós começamos a orar. Só que a outra família subiu? A outra família subiu e ela ficou ali embaixo com nós. E a outra família subiu para cima e nós começamos a orar ali embaixo, interceder. E sabe, e aí começou a baixar aquilo. E aí, o que a gente começou a fazer? A gente não foi direto no rapaz,
Sim. para orar por ele. A gente começou a orar pela casa. Para ganhar território, entendeu? E determinar aquela casa de novo para Jesus. Sim. Aí nós começamos a invadir a casa, lá na sala, e orando, orando. Até que eu disse, vamos morar naquele quarto. Quarto do menino. No quarto do rapaz. Quando eu chego assim, cara, eu parei em frente à porta, assim. E o demônio tava parado, assim, na minha frente. Tipo, era como se ele fosse um esqueleto, assim, enorme, com um negócio. Ele tava com um negócio na mão. E ele parado, me olhando, assim. Os olhos dele pareciam como se tivessem fogo, assim. Fogo. E ele me olhando, assim, parado. E ele disse assim pra mim, eu odeio você. Eita. Aqui imagina. você não entra. Eu paralisei, eu não sei por quantos segundos, não só eu, mas o pessoal que Eles estava viram comigo. Também? Eles não chegaram a ver, mas eles paralisaram. A gente paralisou, a gente ficou imóvel. A gente não conseguia se mover nem para um lado nem para o outro. A gente só ficava assim, parado. Eu não sei quanto tempo a gente ficou naquela espécie de transe, assim, em frente à porta. E a gente não conseguia entrar. Até que, pela misericórdia de Deus, assim, aquele transe passou. E nós começamos a orar e entramos na porta. Quando a gente entrou no quarto do rapaz, assim, lá dentro tava tudo sujo. Tipo assim, ele comia lá dentro. Ele só ia, acho que no banheiro, porque o resto ele tava fedido. O quarto não tinha muita ventilação, assim, então tava muito fedido. O rapaz ali dentro, magro, assim, coitado. Tipo, sabe, jogado. E aí a gente começamos a orar. Ele tava possesso. E conseguimos ali, através da graça de Deus, orar e o demônio, né, sair. Só que não parou por aí. Aí nós fomos na família. Aquela família. A família lá. E aí começamos a orar na família também. Todos eles ficaram possessos. Eita. E aí foi uma batalha, foi horas de oração. Eu lembro que nós saímos, o culto acabou aproximadamente 10 horas, 22 horas, 22h30. Eu lembro que a gente saiu da casa, acho que 3 ou 4 da manhã. Nossa. A gente saiu daquela casa. 3 ou 4 da manhã. Então, ou seja, foram 4, 5 horas de batalha. De batalha, de oração. Então, assim, foi pra mim uma das maiores experiências espirituais que eu já tive do lado mal, né? No caso, que eu via ele operar, que eu via ele agir assim, muito forte ali, assim, naquela casa. Já tivemos várias experiências, né? Outra vez foi de duas moças também, que a mãe delas chamou, a menina ficou muda, né? Eu já te contei essa história. Essa já. Então a menina ficou muda, não falava. E a menina falava, era normal, só que naquele momento que o espírito tomou conta da menina, ela não falava. E ali foi que elas tinham sido entregues, consagradas, né? E foi uma batalha também, ali foi uma coisa que até hoje eu não consigo entender muita coisa sobre o que aconteceu ali, porque foi algo muito sobrenatural, assim, foi muito sobrenatural. Aquela mulher muda e o espírito saía dela, entrava na irmã e nós não conseguíamos expulsar aquilo. Até naquele momento eu me questionei assim, poxa, cara, se Deus tem todo o poder, o que está acontecendo? O que está acontecendo de errado aqui? Se Jesus tem todo o poder, por que a gente não consegue expulsar o demônio? Foi aí que tu descobriu? E, sim, aí o Rafael, um amigo nosso que estava com nós, me falou que Deus revelou para ele que aquelas meninas, a mãe delas oferecia elas assim para várias coisas que a gente não vai falar aqui. Então aquilo ali estava e elas eram consagradas e tinha um negócio também na casa delas lá. E foi aí que a gente conseguiu, sabe? Porque a gente veio no outro dia. A gente orou ali tudo. E a gente não conseguiu chegar a expulsar, tipo assim, a expulsar não, mas a
a ver que aquilo ali realmente estava curado, sabe? Sim. Operado, o milagre ali. Então o que a gente fez? A gente foi para casa, porque a gente cansou de orar, não tinha mais voz, o pessoal também. Nós voltamos para casa e o voltamos pessoal no todo outro junto? dia, todo junto. Ah, que legal. Todo não, né? Mas nós fomos entre os 4, eu acho que eram os 4. Sim. E nós fomos lá no outro dia pedir discernimento para Deus, para orar, pedir discernimento para Deus, para ver o que estava acontecendo que nós não conseguíamos, né? Sim. E aí, no outro dia, Deus revelou pra nós ali, graças a Deus, a menina era uma menina de 14 anos, Nossa. e a outra tinha 12 ou 13. Mas tu via depois que, como a gente, às vezes, tem um olhar diferente, a gente não percebe, mas dava pra ver, assim, que tinha algo diferente ali nelas, tá? Essa questão espiritual não é sempre também, né, que a gente vai ver, que a gente vai estar vendo algo sobrenatural. Esse dia eu vi um vídeo até de um gurizinho que viu um anjo e ele chorava, ele tremia, assim, tu sentia que tinha algo. Mas o espiritual mal existe sim, ele consegue entrar numa pessoa, ele consegue destruir a vida de uma pessoa, ele consegue sim, né? Embora isso, com o passar dos anos, foi tido como balela, mas não, isso é real, isso existe. Tanto que existe, né, gente, que no próprio carnaval tem gente que incorpora ali dentro. Então, na Umbanda tem gente que incorpora lá, no centro espírita, na Quimbanda também. Então, eles fazem isso lá e é real. Pode ver. Se você duvida, é só olhar na internet, você vai ver vídeos das pessoas incorporando. Isso não é uma balela, isso é real. Isso Até existe. na África tem vídeo do pessoal Sim. em cima do fogo flutuando, né? Não, isso é real, isso é antigo, não é uma coisa de agora também. Isso é real, isso existe. Mas também existe a força do bem, que a gente também pode sentir, né? Inclusive eu tenho uma das maiores experiências que eu acredito que um ser humano pode ter, que é o batismo com o Espírito Santo. Cara, o batismo do Espírito Santo é uma coisa